Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do Concílio Vaticano II sobre a liturgia Sacrosanctum Concilium. Nosso 18º encontro, vamos trabalhar os parágrafos 83 a 87. Esse parágrafo vai falar sobre o ofício divino. Muitos não conhecem, às vezes, o ofício divino, outros conhecem. É aquela oração, também chamada de oração do breviário, ofício das horas. Ele foi reformado também no Concílio Vaticano II, entre eles foi tirado a oração da prima. E nós vamos ver essa necessidade de fazer uma reforma para que a oração da igreja, o ofício divino é chamado oração da igreja, onde se passa o dia fazendo essa oração por toda a igreja, que era uma oração que se fazia desde os inícios da igreja com a recitação dos salmos, desenvolvida no mundo eremita, depois cenobítico e das grandes ordens, e também da igreja, nessa necessidade de rezar durante o dia os salmos, estarmos em oração constante durante as horas do dia. O ofício divino, número 83. O sumo sacerdote do Novo e Eterno Testamento, Cristo Jesus, assumindo a natureza humana, trouxe para esse exílio terrestre aquele hino que é cantado por todos sempre nas habitações celestes. Ele associa a si toda a comunidade dos homens e une-a consigo na celebração deste divino cântico de louvor. Com efeito, ele continua aquela função sacerdotal, através de sua igreja, que não somente pela celebração da Eucaristia, fundamental, ápice da igreja, fonte da igreja, mas também por outros modos, particularmente rezando o ofício divino, bem chamado breviário, louva sem cessar o Senhor, intercede pela salvação de todo mundo. Número 84. Por antiga tradição cristã, o ofício divino está constituído de tal modo que todo o curso do dia e da noite seja consagrado pelo louvor de Deus, na oração dos Salmos. Quando, pois, os sacerdotes e outras pessoas delegadas por vontade da igreja, para esse fim, os fiéis de união com o sacerdote executam religiosamente aquele admirável cântico de louvor, rezando de forma aprovada, então, verdadeiramente, é a voz da própria esposa que fala com o esposo, ou melhor, é a oração de Cristo com seu próprio corpo ao Pai. Com o concílio, todo o breviário, todo o ofício foi repensado, refeito, Parágrafo 85. Por conseguinte, todos os que exercem essa função não somente satisfazem o ofício da igreja, como também participam da honra suprema da esposa de Cristo, porquanto, cantando os louvores a Deus, estão diante do seu trono, em nome da Mãe Igreja. Parágrafo 86. Os sacerdotes ocupados no sagrado ministério pastoral rezarão os louvores das horas com tanto maior fervor, quanto mais vivamente estiverem cônscios de que devem observar a exortação de Paulo, orai sem cessar. Não é o trabalho pastoral que deve justificar a não oração do breviário.
oração do ofício. É fundamental que se mantenha essa oração da igreja, né, porque também foi uma promessa que também se fez de observar essa oração da igreja. Porquanto, só o Senhor que disse, sem mim nada podeis fazer, pode dar eficácia, incremento à obra na qual trabalho. Por essa razão, os apóstolos, ao instituir os diáconos, disseram: nós, porém, atenderemos sem cessar à oração e ao ministério da palavra. Para que, no entanto, o ofício divino, nas condições da vida moderna, seja melhor e mais perfeitamente recitado, quer pelos sacerdotes, quer pelos demais membros da igreja, e prosseguindo a reforma iniciada em boa hora pela Sé Apostólica, pareceu bem ao Sacrosanto Concílio decretar o seguinte sobre o ofício do rito romano. Nós sabemos, né, esta importância que nós temos de manter essa oração. Hoje, né, algumas pessoas que não são religiosos, nem padres, são cristãos que rezam o ofício divino, né? Não só os ofícios da manhã, da tarde ou da noite, mas também de forma completa, inclusive a liturgia das horas, né? Às vezes até as horas menores. É bom que também se tenha conhecimento do que significa esse ofício divino. Não adaptado a esses ofícios da comunidade, não. Rezar o ofício da igreja, estar unido à igreja, ao corpo de Cristo. Número 88. Então, né, a igreja decreta essa reforma do ofício. Sendo a santificação do dia a finalidade do ofício é para santificar o dia, através das orações, o tradicional curso das horas seja reformado de tal forma que, na medida do possível, voltem as horas à realidade do tempo. Simultaneamente, tomem-se em considerações as condições da vida diária, nas quais se encontram principalmente os que se entregam às lides apostólicas. Por isso, no 89, na reforma do ofício, observem as seguintes normas. Então, foi a partir daí que nós temos o nosso ofício, na forma como ele está organizado. Foi uma reforma que teve que se fazer no Concílio Vaticano II ao ofício das horas. Primeiro, as laudes, como preces matutinas e as vésperas, oração da manhã e da tarde, como preces da tarde, segundo a venerável tradição de toda a igreja, 2 gonzos do ofício cotidiano sejam tidas como as horas principais e assim sejam celebradas. O completório seja estruturado de tal forma que se preste adequadamente ao fim do dia. Então, tem a oração da manhã, a oração da tarde e as completas, né? Outra. A hora chamada matinas, né, de das horas, embora conserve no coro a índole de louvor noturno, receba tais acomodações que possa ser recitado em qualquer hora do dia, né? E conste ao menos salmos e de lições mais extensas. Então, nós temos, né, as laudes da manhã, as vésperas da tarde, as completas da noite e as matinas, que eram celebradas de manhã, sejam adaptadas também para celebrar qualquer hora do dia, né? Elas eram celebradas sempre de manhã.
a prima, que era a primeira hora que se celebrava, seja suprimida. Então, antes do Concílio Vaticano II, existia as horas prima, a hora prima. Né? Em coro conserve-se as horas menores, então continue realmente ainda as horas menores. A terça, 9 horas, a sexta, meio-dia, a noa, às 3 da tarde. Fora do coro, é lícito escolher uma das 3, que for mais de acordo com a hora do dia. Normalmente se escolhe a de meio-dia. Mas quando se tem os monges e os religiosos contemplativos, aquelas ordens que ainda mantêm as horas litúrgicas, essas horas são mantidas, né? Elas não são suprimidas. 90. Sendo além disso, o ofício divino, como oração pública da Igreja, fonte de piedade e alimento da oração pessoal, sejam exortados os sacerdotes e todos os demais que tomam parte da recitação do ofício divino, a que haja consonância entre as palavras e seu espírito, e para esse fim adquiram um conhecimento litúrgico e bíblico mais amplo, principalmente dos salmos. Então, é importante que se mantenham essas orações, não sejam suprimidas por outras orações, né? Porque essas são as orações que nós fazemos, né? A oração da igreja, pela igreja, né? Nesse exercício de manter esses horários, né? Esses momentos de fazer essas orações sem cessar, né? De dar significado a todo o nosso dia, inclusive à noite. Ao fazer a reforma, porém, o venerável e secular tesouro do ofício romano seja adaptado de tal modo que mais larga e facilmente possa usufruir dele todos os quais forem entregues. Então, para o bem da Igreja, que seja então mantido, né, esse tesouro que a Igreja tem, que é o tesouro do ofício divino. Já muito usado na antiguidade pelos monges, né? Eu lembro que Teodoreto de Ciro dizia na sua igreja, né, quando era recitado o ofício, uns sabiam os gregos, outros sabiam o siríaco, né? Então eles iam para a igreja, então enquanto um recitava uma estrofe em siríaco, o outro respondia em grego, mas a oração do salmo era celebrada e era consagrada todo dia. Eu ultrapassei um pouco mais, eu ia ficar só no número 87, eu cheguei então ao número 90. Depois nós vamos ver a questão dos salmos, né, para essa reforma litúrgica, essa reforma do saltério, revisão do saltério, o saltério litúrgico e o saltério também da liturgia das horas, né? Também foi todo repensado no Concílio Vaticano II. Mas isso fica para o nosso próximo encontro. No próximo encontro vamos continuar no número 91. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.